Vamos agora para a 15ª aula da Confederação Brasileira de Esgrima sobre SAB. Boa tarde a todos, meu nome é Rodrigo Baldin. Hoje a gente vai dar continuidade juntar os temas das últimas aulas, né? E hoje a gente vai falar de ações táticas. Vamos retomar um pouquinho dos blocos de ações e transformar isso nos jogos e desafios também, né? Vamos começar, como toda aula, vamos começar com aquecimento, senão a gente consegue desenvolver bem depois o trabalho, tá? Então, vamos junto. Vou lá no fundo para a gente fazer junto. Chegou mais gente. Autorizar a Julie Prota aqui. Muito bem. Vamos começar, então, um pouquinho com 30 segundos aqui de polichinelo, tá? E valendo. Vamos marchar e romper. Vamos simular um pouquinho de corda, agora por 30 segundos. Agora, ó, salto, marchar. Salto, marchar, marchar. Salto, marchar. Salto, marchar, marchar. Salto, romper. Salto, romper, romper. Salto, romper. Salto, romper, romper. Vamos lá. Última de polichinelo. Lá, marchar 1. Marchar 2. Marchar 3. Romper 1, tudo curtinho. Romper 2. Romper 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Vamos recuperar um pouquinho. Vamos girar nossos braços aqui para nossas articulações. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos ao tronco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Joelhos. 1, 2, 3, 4, 5. Troca. 2, 3, 4, 5. Tornozelos. 1, 2, 3, 4, 5. Troca. Pro outro lado. E depois troca a perna, 5 cada lado. Muito bem. Vou alongar agora. Manda o braço, solta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elevação lateral da perna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E frontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cansaram? Ô, Baldinho. Ô, Baldinho, eu não tô conseguindo te ouvir direito. O seu áudio tá abaixo. Agora continua abaixo? Agora que eu estava longe. Pra mim, o áudio dele tá normal. E agora? Poxa, de você tá abaixo. Você está me ouvindo bem agora? Mesma coisa. Tá aí, Será tá que o celular que não tá no máximo? Sei. Bom, vamos colocar. Eu vou trocar o áudio daqui a pouco, Júlio. Eu vou passar o áudio para o computador. Vamos ver se resolve sua questão do áudio aí, tá? Porque o áudio, por enquanto, está na câmera do celular. Bom, meninas, a gente vai recapitular algumas coisas das aulas anteriores, tá? E eu queria que agora, na parte de ação específica, queria que vocês fizessem um pouquinho só daquilo que a gente vai usar na nossa aula um pouquinho mais para frente. Então, vamos lá, vamos repetir 5 vezes cada um dos movimentos aqui, não 1.000 vezes, aproveitar que a gente acabou de aquecer, só para a gente preparar e ficar pronto para esses mesmos movimentos, tá? Primeiro deles, eu vou pedir para vocês repetirem 5 vezes. Uma marcha, falso contra-ataque, 2 recuos para deixar no vazio, marcha e flecha. Certo? 5 vezes só. Baldinho, eu não consegui entender, travou. Marchar, falso contra-ataque, romper, romper, marcha, flecha. Muito bem.
Vamos lá, 5 vezes marcha, marcha, fundo. Duas marchas bem curtinhas. Marcha, marcha, curtinha com a fundo. Lembrando que a primeira começa mais lenta e a outra acelera, lembra? Muito bem. 5 vezes agora. Falso contra-ataque. Rompe para fazer parada e resposta. 5 vezes. Nós vamos usar tudo isso hoje, tá? Só estamos preparando o nosso trabalho aqui. É só um volver. Falso contra-ataque, parada e resposta. Falso contra-ataque, aí rompe, parada e resposta. Tá bom. Isso, a resposta, não esquece de fazer uma pequena marchinha, tá? Não faz a resposta no lugar. Sempre dá uma pequena marchinha. Onde que faz a parada? Qualquer parada. Isso, sempre respondendo com uma marcha. Muito bem. Então, vamos lá. Marcha, flecha. Simples, cabeça. Muito bem. Baldinho, repete de novo, não deu para ouvir. Marcha e flecha. Muito bem. Recupera um pouquinho. Bom, enquanto essas são as ações que a gente vai executar mais para frente, tá? Eu vou agora compartilhar aqui a parte teórica da nossa aula e a gente vai intervalar a parte teórica com os exercícios de reação, tá? E aquele que a gente fala em guarda, pronto, combate, e a gente vai para o jogo, tá? Deixa eu só trocar o microfone aqui agora. Baldinho, nessa aula vai precisar de folha? Não entendi, Laís. Vai precisar de folha e lápis? Deixa pertinho. É que a gente não vai precisar anotar tanta coisa, mas eu gostaria que vocês tentassem hoje memorizar aquilo que a gente primeiro fez anotando e hoje eu queria que memorizasse, mas se quiser deixar um papel e caneta do lado aí para ajudar, não tem problema também. Vocês estão vendo aí bem a apresentação?
Sim. Tá. Pra mim aqui não apareceu. Vamos lá, então. Bom, o que nós temos agora? Vamos recapitular um pouquinho. As ações que a gente fez agora no aquecimento, vocês lembram que elas estão ali uma ação completa, lembra? Baldinho, não consigo ver. A apresentação não está passando? Não, eu não consigo ver. Tem uma outra câmera minha aí. Qual delas? Tem 3 câmeras. A única que tá ligada. Estão conseguindo ver agora a apresentação? Agora foi? Sim. Então tá bom. Então vamos seguir. Então vamos lembrar que a gente tem aquela nossa ação completa, né, composta desde dos movimentos de braço, dos movimentos de perna, da distância. A gente bateu muito nesse tema. Estão lembrados? Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai transformar isso. Vamos passar da aula anterior, que a gente organizou o jogo de uma forma técnica, e a gente vai organizar o jogo de uma forma tática, certo? Dentro de uma estratégia, se ela vai ser mais ofensiva, se ela vai ser mais defensiva, ou como é que a gente vai jogar contra cada adversário. Então parece assim complicado, mas a ideia é justamente descomplicar, é organizar aquele montão de ação que a gente tem. Então vamos lembrar que a gente falou sobre ação de base. Qual que é a ação de base? Aqui é a marcha, falso contra-ataque com 2 recuos. A gente decidiu fazer isso. Foi aquilo que a gente decidiu fazer antes do árbitro dizer combate. Tá? E aí a gente tem aquela situação que, se a gente, se o adversário caiu no vazio, se o adversário veio para o ataque, então a gente vai executar esse bloco completo da ação de base que a gente escolheu, que era deixar ele no vazio, ele caiu, e a gente vai fazer a marcha e flecha, certo? Mas se o adversário tiver feito a mesma coisa, a gente vai ter lá no nosso treino pronto a adaptação lógica e organizada de que a gente não vai romper, a gente vai continuar a marchar para iniciar o ataque. Por quê? Porque o adversário está indo para trás, então a gente começa a marcha para iniciar o ataque. Então aqui a gente fez o quê? Uma adaptação de uma forma, e uma organização de uma forma técnica. A gente fez movimentos técnicos, né? A gente fez a leitura do jogo e de forma técnica a gente conseguiu manter ali a prioridade, que é o que garante o toque no sabre, né? A gente precisa ter a prioridade para que o toque seja nosso. E aí eu falei que a gente pode ter várias ações técnicas que derivam dessa nossa ação de base, né? Que é no caso que o adversário continuou a marchar. A gente fez a marcha falso contra-ataque, o adversário não finalizou. Então, se a gente fez uma marcha um falso contra-ataque, obviamente a prioridade não está com a gente. E se o adversário não finalizou e não caiu no vazio, a prioridade está com ele. Então, o que nós temos que fazer? Começar a abrir distância de novo e repetir o falso contra-ataque. Então, sempre fazendo isso de uma forma lógica. Alguma dúvida? Vamos fazer um pouquinho? Em guarda prontos combates, se eu não disser nada, é a ação de base. Se eu disser 1, é a primeira variação. Se eu disser 2, é a segunda variação. Vamos lá? 5 vezes só. Em guarda.
Prontas? Combate. Ok. Em guarda. Prontas? Combate. 1. Não podia ter ido para trás, Laís. Tinha que ir para frente. Em guarda. Prontas? Combate. 1. Laís caiu no vazio. Em guarda. Prontas? Combate. 2. Isso, aí tem que ameaçar de novo. Vamos lá, mais uma só, em guarda. Prontas? Combate. Isso, muito bem. Então, isso, a gente... vejam só, a gente executou 3 ações diferentes, variando tecnicamente, se adaptando ao que aconteceu ali no jogo, fazendo uma leitura do que aconteceu no jogo, tá? Então, isso é uma forma da gente organizar o jogo tecnicamente, ligando uma ação na outra. E aí, a gente tem uma outra ação de base. Vamos lembrar dela. Essa daqui é quando a gente decidiu fazer uma ação ofensiva. Se eu vou dizer em guarda prontos combate, 2 marchas curtas com afundo no flanco. Lembra que a primeira marcha lenta, a segunda acelera. Então, ação de base, se eu não disser nada. Se eu disser 1, primeira variação, a gente vai abandonar aquele ataque ao flanco, só que sem perder a prioridade. De que forma? Fintando o flanco e tocando o ventre, tocando do outro lado. Se eu disser 2, a gente reduz a velocidade já na primeira marcha, prepara a flecha com um salto. A gente faz um pequeno salto para ganhar impulso e sai em flecha. Beleza? Em guarda. Prontas? Combate. Isso. Só que lembra, Laís, que é tocar em flanco, certo? E a gente faz a variação ali. Vamos lá de novo, em guarda prontas. Combate. Ok. Em guarda prontas. Combate. 1. Aí, fintou, Laís, fintou, acertou. Em guarda prontas. Combate. 2. Laís perdeu, caiu no vazio, a Gabi conseguiu. Mais uma. Em guarda. Prontas. Combate. 1. Gabi conseguiu. Muito bem. Vamos voltar aqui, vamos relaxar um pouquinho. Então, aqui a gente organizou o jogo de uma forma, colocando as variações de uma forma técnica, né? Então, a gente tinha aquela ação de base para um jogo ofensivo aqui, que era 2 marchas curtas com afundo, tocando o flanco, né? No ataque simples. E a gente preparou aqui as variações, caso o adversário tivesse fechado a distância para parar e responder, a gente trabalhou uma finta. Se o adversário fechou a distância e começou a romper para deixar no vazio, a gente transformou esse nosso ataque em salto flash, certo? Então aqui a gente organizou o jogo de uma forma técnica. E assim, a gente consegue organizar, vamos lembrar dessa aula anterior, a gente consegue organizar um jogo inteiro, só que indo para uma forma tática, que é o que a gente vai fazer hoje. Então, a gente pode ter 1, 2, 3 ações de base, não precisamos ter muito mais do que essas ações de base para um determinado momento do jogo, ou imaginem
vocês num jogo que vai a 5 toques, num jogo de pule, a gente não pode entrar com um baralho de 35 cartas para jogar para fazer 5 toques. A gente tem que ter um jogo bem organizado, com 3, 4 ações de base que a gente vai executar, 3 aqui é suficiente, e com 2, de repente, 3 variações em caso de apocalipse lá no meio da pista. Então, olha só, aqui, com 3 ações de base, na verdade eu tenho 9, né? Tentando impor meu jogo, tentando ganhar a prioridade, executando a ação de base se deu certo, ou variando caso alguma coisa tenha dado errado. Tá claro isso para vocês ou alguma dúvida? Perguntas podem interromper, tá? Então a gente precisa sempre estar com isso preparado, porque vejam só, o que adianta a gente entrar num jogo com 35 ações? A gente não vai saber qual executar, tá? E olha aqui, se não é assim que tá a nossa cabeça quando a gente vai jogar lá no meio de pista e a gente não sabe o que fazer. Fala se não é assim. Não é desse jeito que tá, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço. Né? Todas as ações estão na nossa cabeça, a gente quer parar e responder fazendo ataque. Né, dona Júlia Prota, fazendo aquela parada, indo para frente e buscando a parada. Sabe, isso é parte dessa, não vou dizer dessa não vou chamar de confusão, mas eu vou chamar de uma certa desorganização daquilo que a gente vai fazer. Então, olha quando a gente limpa, quando a gente filtra, como que vai ficar o nosso jogo. Né? Concorda que o nosso jogo vai ficar muito mais tranquilo aqui, se a gente deixar ele organizadinho? Então, eu posso dizer que a minha ação completa aqui, eu vou fazer um ataque simples no flanco, e aí eu vou variar para o ventre se o cara parar, né? Eu vou variar para não sei o que, se acontecer não sei o que. Se o cara não me der a prioridade, eu vou abrir e vou fazer linha. Mas já tem que estar na nossa cabeça. Já tem que, principalmente no sabre. Todas as armas da esgrima, para todas as armas da esgrima, isso é relevante. Todas elas precisam de organização no jogo. Só que vamos imaginar o seguinte, a janela, o tempo que a gente tem para mudar um jogo, no sabre é muito menor, porque acontece ali no em guarda prontos combate, às vezes o jogo já aconteceu, certo? Na espada começa o jogo e pode ter uma mudança de ideia no meio do caminho. No florete, dá para dizer que é o meio termo dessa janela para a gente poder se reorganizar. O sabre às vezes nem dá tempo. Então, quanto antes a gente sair com a coisa organizada, transformar essa bagunça aqui que está na nossa cabeça, cansado, tomo 3 toques seguidos, estamos doido da vida lá, e a gente transforma isso num jogo, claro, para conseguir, enfim, um toque, que é o nosso objetivo, né? E aí, lembra do Baldano? Vamos lembrar do Baldano agora, juntar as nossas aulas todas aqui. O Baldano era um atleta destro com muitos truques, muita técnica, que reclama demais com o árbitro, tumultua o jogo o tempo todo. E nessa competição que a gente está, a gente viu que ele entrou todos os jogos com muitas ações de ataque. Então a gente viu que ele é um cara muito, muito, muito ofensivo. Né? Ele quase nunca cede a prioridade, aquele jogo de meio, 450 simultâneos, cansando pra caramba. O jogo não desenrola e ele é fisicamente forte. E a gente viu que os ataques preferidos dele eram os ataques compostos, fintando e tocando flanco. Então, parada e resposta era difícil de fazer, porque ele fintava muito, não sabia onde ele ia bater. E nas poucas vezes que ele perdeu a prioridade, ele tinha uma grande explosão de perna para recuperar o direito de ataque e atacar. Então, o que o Baldano estava fazendo muito? Ataque composto com marcha fundo. Ataque simples com cabeça, com salto flecha, quando a gente tentava deixar no vazio. E arresto na mangueta. Pensando no Aldo Baldano jogando nessa loucura aqui.
a gente precisa parar o Aldo Baldano. E a gente precisa organizar o jogo de uma forma tática. Podem abrir o microfone, eu quero saber de vocês o que vocês fariam com ele. Como vocês organizariam o jogo de vocês? Tem que anotar? Hã? Tem que anotar? Não, vamos só conversar agora. Eu vou dar uma solução depois. A gente vai executar a minha solução, mas eu queria que vocês me dissessem como que vocês organizariam esse... No número 1, eu faria falso contra-ataque, deixaria no vazio e responderia com afundo. Tá. E no número 2? Eu deixaria no vazio, faria parada de quinta. Eu deixaria no vazio, faria parada de quinta e respondesse. É bem difícil. E aí? Então, vamos lá, antes da Gabi terminar o 3 aqui, a gente já está vendo que ela escolheu 2 ações defensivas em 3. Então, a sua estratégia, Gabi, para jogar contra o Baldano, seria um jogo mais defensivo, certo? Você teria que trabalhar muito a distância, fechar muito para não deixar ele ganhar velocidade e conseguir executar essas ações com a prioridade para ele, certo? Então é isso que eu estou querendo que vocês pensem. Porque vocês também podem falar, não, o Baldano está ofensivo, eu vou ser mais ofensivo que ele ainda. Por quê? Porque se está no conforto dele ser ofensivo, né? Se a gente for ofensivo também, então a gente também pode tirar ele da zona de conforto, certo? Não vai estar tão confortável para ele, de repente, já que o jogo dele está embasado todo em ações de ataque, a gente não precisa, nesse sentido, só fazer ações de defesa, certo? Não estou só colocando para vocês os problemas para vocês darem soluções pontuais. Eu estou dizendo o seguinte, estamos vendo um atleta com essas características. Vocês optariam por ações mais defensivas ou por ações mais ofensivas? Né? Defensivas. Defensivas. Julinho Prota. Posso terminar meu 3? Que eu não falei. Fala o 3. Eu faria parada e resposta. Um contratempo seria, porque o arresto dele é um contra-ataque. Então significa que você teria você teria prioridade no momento que ele tenta te arrestar, né? Então conseguir fazer a parada nesse momento, lá na aula 11, a gente o arresto e aí arrestos e contratempos. Então a parada executada quando a gente está indo para frente com a prioridade de ataque é chamado de contratempo, tá? Que é possível sim fazer. Quem mais quer se arriscar aí? Não te ouvi, Juliana. Posto com marcha a fundo. Aí, se meu braço for mais rápido que o dele, ponto é meu? Ah, boa pergunta, Juliana. No ataque composto, como ele está fintando 1 e batendo no 2, se você encaixar o seu contra-ataque no momento da finta dele, e aí o ponto é seu. É uma ação contra-ofensiva. Olha só onde a gente começou a pensar. A gente não fez nenhuma ação defensiva e nenhuma ação, nenhuma ofensiva, nenhuma defensiva. A gente encaixou uma contra-ofensiva que também funciona. Ok? O que mais, Laís? Quer ficar em alguma conversa ou vamos para a próxima? Bora? Então tá. Então, olha só. O que a gente tem aqui, ó? Algumas ideias que eu coloquei aqui, ó. Vamos fazer o seguinte? Vocês escolhem aí se vocês vão para o defensivo ou se vocês vão para o ofensivo. Vocês escolhem. Só que vocês vão executar qualquer uma dessas 3 ações contra o Aldo Baldano. Vocês decidem antes de eu falar combate,
qual dessas ações vocês vão executar. Vamos executar este movimento 5 vezes, e nestas 5 vezes, vocês vão executar aquilo que vocês quiserem, aquilo que vocês decidirem. O que eu quero que vocês... Deixa eu só concluir aqui. O que eu quero que vocês façam é definir a variação de cada uma dessas ações que vocês vão executar, caso eu diga 1. Se eu não disser... Por exemplo, a Gabi escolheu o bloco defensivo, a estratégia defensiva, então ela vai ter no baralho dela o falso contra-ataque com parada e resposta, o falso contra-ataque com vazio e 2 recuos, ou ela vai executar um ataque simples flanco, porque apesar de ser defensivo, você tem que ter uma carta ofensiva também. Ele tem 2 defensivas e uma ofensiva. E aí, o que eu preciso é que a Gabi defina. Eu já defini para ela essas 3. Só que eu preciso saber o que a Gabi... Preciso saber não, a Gabi precisa definir e executar. Qual vai ser a variação se eu disser 1 para cada uma dessas ações? Vamos lá? 1 minuto para vocês pensarem e eu vou chamar a guarda. Alguém tem dúvida? Claudinho, você pode repetir? Eu tenho. Qual a dúvida? É que na hora que você começou a falar, travou aqui para mim e ficou um tempo travado, eu não entendi. Então, você vai escolher se vai fazer a estratégia ofensiva ou se vai escolher a estratégia defensiva ou ofensiva. Você vai escolher uma das duas. Nessa uma ou duas, cada vez que eu falar em guarda prontos combate, você vai ter que ter decidido antes qual que você vai fazer. Tá? Não é 1, 2, 3, não é A, B, C, não é nada disso. Você vai escolher, eu vou fazer essa. Do meu bloco, eu vou fazer essa. Então, eu já te dei as ações de base. O que você vai variar é se eu disser 1. A variação é com você. Para cada uma dessas 3 ações, tem que existir uma variação. Essa variação, você decide. Vamos lá, valendo 1 minuto. Eu tenho que fazer variação em todos? Não, uma variação para as 3 ações que você tiver escolhido, ofensiva ou defensiva. Tá. Então, você vai escrever 3 ações. Então, Baldinho, se eu escolher defensiva, eu tenho que escolher tipo uma resposta para esse defensivo. Se você escolheu defensivo e você vai fazer um falso contra-ataque parada e resposta, o que pode dar errado neste momento? Pode ser que o adversário não finalize e comece a te perseguir, por exemplo. Então, a variação é falso contra-ataque, não faz a parada, rompe, mais um novo falso contra-ataque, por exemplo. Entendeu? Entendi, tá. Vamos lá, tá acabando o tempo. 20 segundos extras. Vamos? Bora. Em guarda. Agora é com vocês. Vocês decidiram qual jogo que vocês vão colocar. Vocês têm 3 ações de base que precisam ser escolhidas antes de eu dizer combate. Quando eu disser combate, e se eu não disser nada, executar a ação de base na máxima velocidade. Se eu disser 1, executar a variação. Em guarda. Prontas. Combate. Ok. Em guarda. Prontas. Combate. Em guarda. Prontas. Combate. 1.
A Gabi, pelo visto, tomou o toque. Em guarda. Prontas. Combate. Ih, a Gabi tomou outro toque. O Aldo Baldano tá muito, 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 muito forte. Em guarda. Prontas. Combate. Tudo bem. Em guarda. Prontas. Combate. Ok, vamos descansar um pouco, recuperar um pouco. Tá claro isso, crianças? Vocês entenderam essa organização? E a Baldunes? Vamos lá, podem de novo abrir o microfone e vamos falar sobre a Baldunes. A Baldunes agora ela é canhota, ela tem muita explosão de perna, ela tem excelentes paradas de respostas. Quando tem prioridade, ela trabalha a preparação com muita paciência, ela é quase impossível de contra-atacar, porque ela vai lá empurrando, marchando. Aí, nessa competição, a gente viu que ela estava variando os ataques do meio, ela estava variando os ataques no meio, a hora batia a cabeça, a hora batia ventre, então era difícil de fazer uma parada no meio, por exemplo, porque ela tinha variação. E quando a gente inventava de deixar ela no vazio, ela trocava ritmo, evitava cair no vazio e continuava. Quando a Baldunes perde a prioridade, ela fecha bem o recuo, ela joga pertinho, e aí, por essa razão, ela consegue executar ótimas paradas. Ela ataca no meio, simples cabeça com marcha fundo. Ela vai trabalhar a pista e finalizar no final, com ataque simples e flanco. Então, significa que nesse nosso exercício nós vamos ter que ficar fazendo a trocadinha de ritmo de perna lá. Aquele nosso marchar, romper no lugar. E ela também vai parar e responder no final de pista. Então, ela vai fazer muita ação indo lá, trabalhando a pista toda, aquele jogo bastante cansativo. O que vocês acham da Baldunes? Como que vocês vão enfrentar Baldunes no próximo jogo e essas são as informações que vocês têm? O que vocês fariam com a Baldunes? No 1, eu deixaria ela no vazio. No 1, eu faria parada e resposta. E no 2? Eu faria vazio. O contra-tempo? O contra a... Não, aqui no ataque simples, fazer o contra-ataque não é uma boa ideia. Você tem que, porque ela está fazendo um ataque simples. Ataque simples, você tem que tocar muito antes, tem que tocar na preparação dela. E a gente já falou que ela prepara muito bem. É quase impossível de contra-atacar. Nesse jogo com ela, a gente depende do erro dela para conseguir contra-atacar. Não é uma boa ideia estar na nossa estratégia o contra-ataque aqui. Ô, Baldinho. Mas no 2, isso que eu ia perguntar, no 2, não é bom fazer um falso contra-ataque e deixar no vazio, né? Porque pode ser qualquer meio de fim de pista, se for o Exato. nosso... Qual é o detalhe aqui para a gente pensar? Ela trabalha a pista para finalizar no final. Então, se a gente vai tentar deixar no vazio, assim, no final da pista, pode ser que a gente saia da pista. Melhor opção aqui é trabalhar para a resposta. Para a resposta. Entenderam? Entenderam o detalhe? Sim. Temos que analisar tudo. E no final da pista, quando ela vai parar e responder no final da pista, que tipo de ataque funciona bem lá no final da pista? Contra-resposta? Não, contra-resposta ela teria que estar te contra-atacando para você conseguir fazer a contra-resposta, que era o que estava fazendo o Baldano. A Baldunes, ela está parando. O que vai bem contra um adversário que sabe fazer uma boa parada? Um ataque com... Finta? Um ataque com finta. Pode ser um ataque ao ferro, pode ser um ataque com finta, né? Ataque com 2 tempos, e aí isso aqui que funciona bem, certo? Principalmente lá no fim de pista.
De acordo? Sim. E o que a gente pode fazer com ela, pensando aqui no nosso bloco defensivo, ou na nossa estratégia defensiva, ou na nossa estratégia ofensiva? As ações de base são as mesmas, mas quais variações vocês podem colocar pensando no jogo dela? Então, vamos lá? 2 minutos para vocês pensarem. Escolham primeiro se vão fazer a estratégia defensiva ou se vão fazer a estratégia ofensiva. E depois de escolherem, escrevam a variação de cada uma dessas 3 ações que vocês escolherem. Baldinho, uma dúvida. Ah. A gente vai escrever, se o adversário fizer uma coisa, a gente vai fazer a solução. Não, só escreve a variação. Pensa o que pode dar errado no ataque simples flanco. O que pode dar errado no ataque simples flanco? O adversário sair para deixar no vazio ou o adversário parar, por exemplo. Então, para onde a gente pode correr, né, em caso dessa situação? Você pode fazer um salto flecha ou você pode fazer uma finta, né? Então, escreva a variação imaginando o que pode dar errado com base no começo da nossa aula. No começo da nossa aula, a gente tratou essa variação. Esse peixe que está falando. Valendo 2 minutos, tá? Mais 1 minutinho. Se já estiverem prontas, me avisem. Ok. Tá pronta, Júlia? Pronta? A Júlia Prota não está aqui no vídeo. Vamos lá, então? Então, vamos lá. Eu vou dizer em guarda pronto combate. Vocês decidem o que vão fazer na cabeça de vocês. Não sou eu que estou dizendo que é 1, 2 ou 3. Antes de executar, vocês peguem a ação de base. E se eu disser 1, vocês vão executar a variação. Se eu não disser 1, se eu simplesmente disser em guarda pronto combate, vamos executar a ação de base na máxima velocidade. Ô, okay? Baldinho. Uma coisa, esse ataque simples com flanco é marcha a fundo? Pode ser. Tá bom. Define a montagem toda você. Em guarda. Prontas. Combate. Em guarda. Prontas. Combate. Em guarda. Vamos lá, escolhe a ação que vai fazer. Define a ação que vai fazer. Em guarda. Prontas. Combate. 1. Em guarda. Prontas. Combate. Pela cara da Laís, não deu certo o que ela estava pensando em fazer. O bom é que a Laís, ela faz o Touché Moá até jogando sozinha. Acusa, tomei o toque. Não era o que eu queria fazer. Em guarda. Prontas. Combate. A Laís conseguiu o toque. O celular tá 0. Ela conseguiu acertar o sabre no celular agora. Em guarda. Prontas. Combate.
1. Em guarda. Prontas. Combate. Em guarda. Prontas. Combate. 1. Em guardar. Prontas. Combate. 1. A Laís tomou o toque de novo pela cara dela. Guarda. Prontas. Combate. Muito bem. Vamos deixar a arma de lado. Podem abrir aqui o microfone. Vamos só voltar tudo aqui. Então, ó, ficou claro para vocês, ó, ação de base é aquela ação que a gente vai executar, que tem uma ação completa, composta por os movimentos de perna, coordenados com os movimentos de braço, na distância e no tempo de esgrima que a gente precisa para conseguir o toque. Então, essa ação de base, a gente varia de acordo com as situações que a gente já vai deixar imaginado ali, treinado, pensado, pronto para fazer. A gente já tem que saber o que fazer diante dessas adversidades. Desta forma, a gente organiza o jogo tecnicamente. A gente sai de uma ação para outra ação, sem perder a prioridade, adaptando o jogo a partir de uma reação motora que acontece por causa do adversário. Ele fez algo que nos fez reagir, né? É diferente de quando a gente age. A gente está agindo quando a gente executa, de fato, a ação de base. Mas a gente reage quando alguma coisa dá errado ali naquelas na de um adversário. Certo? Tá claro isso, meninas? Sim. Então, a gente vai ter várias ações de base quando a gente organiza o jogo de forma tática. Então, tática é quando a gente agrupa as ações de base. Se eu tenho mais ações ofensivas do que defensivas, estrategicamente eu estou jogando para frente, estou jogando ofensivamente. Se eu tenho mais ações defensivas do que ofensivas ali na minha organização tática, é porque eu parti para uma estratégia defensiva. Então, além de vocês organizarem este jogo de vocês, para vocês terem as ações bem definidas ali naquele momento do que vocês vão fazer, é importante também conseguir avaliar o jogo do adversário. Quando a gente faz a leitura do jogo do adversário, pode ser que a gente faça uma mudança lá no meio do caminho. Eu estou jogando ofensivamente, meu adversário também está jogando ofensivamente, e ele está tendo mais sucesso do que eu vou mudar o jogo. Eu vou agora colocar mais ações defensivas, porque as minhas ofensivas não estão funcionando, né? E aí é isso que a gente vai ver, pegar toda essa bagunça que está na nossa cabeça antes do Guarda Prontos Combate e transformar de forma clara num jogo organizado, num jogo que a gente sabe o que a gente está fazendo, e não simplesmente que a gente está parado lá, parando para pensar o que vai acontecer, e quando eu vejo já está 8-0. Experiência própria, aliás. Faz parte. Então, gente, aqui a gente analisou um esgrimista fictício, a gente parou para organizar o nosso jogo, analisando o atleta adversário, né? O que ele tem feito, o que ele faz bem, montar o nosso jogo, sempre lembrando que ele também está fazendo isso com a gente, ele também está olhando o que a gente está fazendo para ele colocar os truques dele ali também, as cartas dele ali, né? Então, a gente sempre vai passar por isso. Eu vou ter um jogo equilibrado, eu vou fazer um jogo mais defensivo, vou fazer um jogo mais ofensivo. Ontem aqui, vocês estavam no treino, o Theo ele estava totalmente voltado para o jogo defensivo, né? Ele estava chamando todo mundo para o final da pista o tempo todo, ele estava conseguindo quase todas as paradas lá, né? O que poderia ter sido feito contra essa estratégia do Theo? O Theo estava com uma estratégia claramente defensiva, ele poucas vezes ia para frente,
né? E mesmo quando ele tinha prioridade de ataque, ele ainda tinha hora que ele perdia de propósito para continuar indo, porque lá era a zona de conforto dele, né? Então a gente passou aqui por outro atleta, essa brincadeira com as Agunes, as ações analisamos, tomamos a mesma decisão do que fazer com uma ou com outra, né? Tá claro isso, crianças? Sim, Baldinho. É importante a gente ter essa clareza, né? Para a gente ter o jogo bastante organizado e conseguir ir para as nossas competições, para os nossos jogos, seja para competir, seja para se divertir, sabendo o que está fazendo, né? Sabendo bem o que está fazendo, sabendo... Porque é só assim que a gente se diverte de verdade, é só assim que a gente vê que a gente aprendeu, tá? Então, espero que essa última fase do curso da CBE tenha sido bastante produtiva aí para vocês organizarem as ideias. A ideia da aula era essa. A ideia era colocar um pouquinho para vocês esse modo um tanto avançado até da esgrima. Mas eu acho que vocês vão ter bastante ganho nisso se vocês passarem a partir de agora a usar esses ensinamentos dessas últimas aulas, para vocês entrarem sempre de forma bastante organizada. Tá bom? Então, bom descanso para vocês. Obrigada, Baldinho. Obrigada pela aula, Baldinho. Obrigado a vocês, em nome da CBE. Obrigado mais uma vez pela conexão. Na quinta-feira a gente vai ver jogos, vai rodar jogos aqui, então venham, a gente vai fazer, não vamos fazer físico, tá? Nós vamos passar aqui só uma hora vendo jogos e conversando sobre esses jogos. Eu gostaria que vocês comentassem os jogos comigo, né? A partir do que a gente viu, né? Do ponto de vista tático, do ponto de vista técnico, o que um atleta estava fazendo mais. Então, eu vou escolher aqui 2 jogos para a gente trabalhar, 2 ou 3, vamos ver como é que fica o tempo. E aí vamos fazer uma aula um pouco mais leve e mais usar bastante a cabeça para botar em prática o que a gente aprendeu. Tá bom? Obrigada, Baldinho, pela aula. Obrigado, Baldinho. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tchau. Pra gente ir até quarta-feira, né? Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau.